E não é fácil montar a mochila de um estudante. Só os itens básicos, como livros, cadernos, roupas e o lanche, já têm um peso considerável, o que pode ser prejudicial para a saúde das crianças. Mas qual o peso ideal e na hora de sentar para os estudos? Existe uma postura correta? Para tirar essas dúvidas, eu convidei a fisioterapeuta Josiane Felcar. Boa tarde, Josiane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, para a gente começar, né? Só os itens básicos, é isso mesmo, né? São muito pesados já, né? Tem algumas escolas que adotam apostilas, mas várias têm livros e são livros diferentes para cada disciplina, então acaba tendo um volume grande, às vezes eles são grossos, pesados, e isso muitas vezes é maior do que o recomendado para a criança. Como fazer então? Qual que é o peso, até quantos quilos a criança pode levar para que fique uma coisa proporcional, né? O recomendado é que ela utilize na mochila no máximo 10% do peso corporal dela. Então isso é de acordo com o peso de cada criança. E se isso não acontece? Se ela está levando um excesso de peso ali, o que pode acontecer? Que desvios ali de coluna? Ela pode fazer uma escoliose, uma hiperlordose ou mesmo sentir dores, né, na região das costas, do ombro, em função da postura inadequada para carregar esse excesso de peso. E qual que seria a forma correta, então, de montar essa mochila aí, né? A mãe e o pai preocupados aí, como que eles deveriam fazer? Com relação ao peso mesmo, tem várias opções para tentar diminuir isso daí, né? Os pais em casa, eles podem controlar, por exemplo, quais são as matérias do dia, de forma que a criança não leve todos os livros, e sim ela leve o material necessário para aquele dia. Não são todos os dias que precisam de lápis de couro, de uma série de materiais, dá para selecionar. Uma outra opção seria a escola disponibilizar armários para que a criança deixasse na escola, então não teria também aquele problema de esquecimento, não trouxe o livro, o material naquele dia, né? E também hoje as crianças são atraídas por muita variedade, né, de coisas, de personagens que elas acham interessante, que elas pedem, mas na realidade não tem tanta utilidade. Então selecionar o que realmente é necessário e o que é supérfluo. Que às vezes ela leva coisa que não é importante, é isso? Às vezes ela leva uma criança de pré-escola, primeira série, um lápis de cor de 48 cores, um jogo de canetinhas de 48 cores, giz de cera grosso, giz de cera fina, e na verdade ela não vai utilizar tudo aquilo, né? Digamos que ela tenha aí várias aulas, precise. É interessante levar alguma coisa no braço também, se precisar, melhor do que colocar tudo na mochila? Depende sim, na verdade tem algumas opções. A mochila, primeiramente, ela tem que ser adequada para o transporte de coisas pesadas, né? Então o ideal é que a mochila tenha assim uma alça mais grossa, né? Tem um cintinho extra que muitas crianças andam com ele pendurado e que ele deve ser efetivamente preso na cintura, porque isso dá uma maior estabilidade. Então, às vezes, até passar um pouquinho desse 10%, chegando a 15% do peso corporal, mas com uma mochila um pouco mais adequada. Certo, vamos falar um pouquinho dessas mochilas adequadas, então. Qual que é a melhor? A das costas ou a de rodinha ou a de lado? A de lado não, porque sempre ela vai pendurar de um lado só e ela tende a levar sempre do mesmo lado, até por costume. Traria que tipo de problema? Escoliose, né? Às vezes em C ou em S, por conta da postura sempre inadequada. A de rodinha é uma boa opção no sentido de que ela não vai carregar o peso. Esse peso vai ser puxado pelas rodinhas. Mas é importante assim orientar que ela não esteja sempre carregando do mesmo lado, porque às vezes ela também pode adotar um vício, né, de postura com relação a isso. Então alternar. E também é bem importante os pais observarem aonde essa criança vai, porque às vezes a sala de aula dela é no segundo andar e não tem nem elevador nem rampa. Então essa criança vai ter que subir a escada. Aí para ela carregar a mochila na escada, às vezes é até perigoso, mais perigoso do que ela ter esse volume transportado nas costas. Então, para não ter erro, o ideal seria a mochila nas costas mesmo.
Não, ela pode ter uma mochila de rodinha, até uma boa opção para aliviar o peso, mas sempre observar, né? A escola tem rampa, eu tenho como essa criança andar bem com essa mochila, né, de rodinhas por toda a escola. Legal, e a gente está com uma cadeira aqui, porque outro problema que as crianças ficam com dores nas costas, enfim, é por sentar de forma inadequada, né? Qual que seria a forma correta, então? Vai estudar ou chegou na sala de aula, sentou ali na carteira, né? Como que seria? O ideal é que a altura da cadeira seja proporcional, adequada à altura da criança. E como que dá para saber isso, se está adequado ou não? Ela deve sempre sentar de forma que ela encoste atrás, né? Fique com as costas retas, o joelho deve estar em 90 graus e ela deve apoiar os pés no chão. Às vezes a criança, né, a cadeira é mais alta do que a altura dela, né? Então ela fica com os pés balançando, isso seria inadequado. Por que isso seria inadequado? Por que ela tem que ficar certinha com o pezinho no chão? Isso vai dar uma maior estabilidade para ela, um conforto, um apoio, porque senão ela vai tender a escorregar, né? Ela vai escorregar para apoiar o pé. Aí ela já sentou de forma inadequada, já fez uma curva com a coluna e isso não seria bom para ela. E as cadeiras das escolas geralmente são meio desconfortáveis, né? É difícil para a criança ficar ali 4 horas sentada retinha. Mas qual que é a postura que ela tem que ficar? Mostra pra gente. É sempre retinha? Como que deve ser? As crianças hoje, até porque elas não brincam tanto, têm costume de videogame, televisão, elas já costumam sentar numa posição mais inadequada. Algumas escolas já têm aquelas carteiras que tem só um lado. Isso também favorece que ela fique torta. Bom seria se tivesse aquela carteira, né, retangular, uma altura também que a criança não ficasse com o cotovelo muito para cima, nem muito para baixo, e que o professor mesmo, os pais, estivessem sempre estimulando que ela tivesse uma postura mais ereta, né, porque algumas sentam na parede, que também é um problema, porque elas acabam virando e encostando na parede e não na cadeira, no encosto da cadeira. E tudo isso pode trazer problemas, né? Porque ela vai ficar com uma rotação de coluna, com o tempo isso pode trazer dores ou desvios posturais. Obrigada pela sua participação, Josiane, e pela Unopar, né, que cedeu você pra gente aí, dar essa entrevista. Bom, e o Ver Mais de hoje chegou ao fim, eu espero você amanhã.